primeiro keynote do nosso evento. Temos a ilustre presença aqui da Camila, Punk do DevOps. Acho que provavelmente a maioria que já conhece ela das redes ou de outros eventos. Agradecer ela por ter vindo correndo aqui. Ela teve alguns percalços em Viracopos, mas ela conseguiu chegar a tempo para nos presentear aqui com a presença dela. Então, uma salva de palmas para ela. Gente, primeiramente, bom dia. É um prazer imenso estar aqui na Unicamp. Eu sempre sonhei em estudar em uma universidade pública e em 2021 eu entrei no meu mestrado, concluí ele no ano passado e hoje eu estou fazendo o meu doutorado especializando em redes avançadas e trabalhando com Kubernetes. Eu cheguei a fazer até algumas publicações sobre isso. A última eu apresentei agora em Gramado, num simpósio de pesquisa operacional sobre trabalhos relacionados a Kubescheduler. Então, para mim, é uma honra estar aqui na Unicamp, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou cria do DevOps Days, né? Eu migrei para a área de DevOps por causa do DevOps Days de Porto Alegre, 5 de agosto de 2017, nunca vou esquecer. Então, eu espero que da mesma maneira que impactou e mudou a minha vida, e hoje tudo que eu sou, eu devo muito à comunidade, devo muito a pessoas como o Gomex, como o Jefferson, né, como a Linux Chips, enfim, e como a comunidade como um todo, tive muitos mentores ali ao longo da minha jornada. Eu não sei se o Miguel está aqui, mas eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer um estudo de Puppet com o Miguel, da CPS1, em 2018. Então, ter todo esse lance de comunidade, de diversidade, parece que não, mas isso é muito importante para fomentar a tecnologia e para a gente ir mais longe e para que as pessoas que geralmente não têm acesso a isso possam ter acesso, né? Eu estive agora, quinta-feira, realizando um sonho. Eu não, né? Porque sozinho a gente não faz nada, né? Mas quinta-feira, nós, né, algumas pessoas que são da comunidade de DevOps do Rio de Janeiro, a gente realizou o primeiro evento de DevOps dentro do Complexo da Maré. Isso foi uma coisa que, para mim, foi muito emocionante, poder impactar essas vidas, e isso para a gente é só o começo. A gente quer levar mais longe, a gente quer levar para a Cidade de Deus, a gente quer levar para outros lugares. Então, pensem sempre nisso, né? Eu acho que tem uma frase, para mim, que é muito importante, que o Jefferson fala sobre isso, que é de um autor desconhecido, que o lance não é necessariamente mudar o mundo, né? Mas se a gente mudar o mundo de uma pessoa, a gente já está mudando muita coisa, né? A gente ouve relatos de comunidade aí, né? De pessoas que, graças à comunidade, elas conseguem pagar um tratamento, e eu estou falando de casos reais que estão até na página DevOps Days e que eu já ouvi muito da comunidade, né? Conseguem pagar tratamento de neurodivergência de filho, depois que entrou da tecnologia e entrou na parte de DevOps. Também pessoas que antes ganhavam um salário mínimo, usavam Uber para complementar a renda e hoje é especialista na PicPay. Eu tenho um amigo meu nesse caso, né? Pessoas que moravam em regiões periféricas e hoje conseguiram, né, chegar e morar em regiões com mais acesso, né? Mas a verdade as regiões periféricas também deveriam ter mais acesso. A gente também deveria ter direito a saneamento básico, à saúde e à tecnologia, principalmente. Então, eu acho que eventos como esse, descentralizando e indo um pouco mais longe, são muito importantes para toda a comunidade de TI, para as pessoas como um todo, né? Para a sociedade como um todo. Eu vou estar falando de um tema que ele é bem técnico. Eu confesso que eu não consegui fazer tudo o que eu queria do jeito que eu queria, mas eu vou falar um pouco para vocês, para principalmente instigar vocês um pouco desses temas específicos, né? Eu vou falar um pouco de mim, primeiramente, né? Meu nome é Camila, eu tenho 28 anos. Como eu disse, eu sou mestre em Ciência da Computação pela Federal do Estado do Rio de Janeiro, mas eu também sou doutoranda em Informática pela mesma universidade, com foco em redes avançadas, em também inteligência artificial. E a minha dissertação e agora a minha tese vem focando em Kubescheduler, parte de Kubernetes, né? Eu sou GDE, eu sou o Google Developer Expert, então eu sou especialista em determinadas tecnologias do Google, fiz um processo seletivo para isso.
Sou Docker Captain também, então na parte de Docker eu ajudo com toda a questão de documentação, de, enfim, compartilhar conhecimentos gerais, testar produtos, eu faço essa ponte entre o usuário final e a galera da Docker, né, em si. O que a galera da Docker espera do usuário final, seja ele dev, um DevOps, enfim. Faço esse mesmo trabalho para a HashiCorp, né, estive agora no final do mês passado na HashiConf, que é o maior evento deles, para falar dos lançamentos de Terraform, que é a plataforma mais famosa, mais Vault, Boundary, Nomad, entre outras ferramentas da HashiCorp. Também sou do core da Organização Mundial do DevOps Days, né? Então, mas tudo isso nasceu daquela sementinha de que eu era uma dev, né? Uma dev full stack, que começou a querer ver coisas de Docker, de AWS. Então, acho que para mim, muito mais importante do que falar o meu currículo aqui, é falar que todo mundo consegue chegar e muito melhor juntos em qualquer lugar, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? E hoje eu sou sênior especialista de DevOps numa empresa do exterior, numa empresa austríaca que se chama Storyblock. É uma empresa que trabalha com CMS. Basicamente, o que eles fazem a gente constrói meio que no no-code / low-code plataformas, landing pages, e-commerces, né? A Storyblock hoje é uma das maiores do ramo aí, né? Competindo com Contentful e outras, né? E aí, beleza, vamos estar falando um pouco da parte técnica, então. Esse ano, o Google ele lançou uma ferramenta que se chama ADK, não confundir com a do Android, né? Porque tem uma ADK que é voltada para Android, né? Ai, meu Slack, não chora agora, não. Vida de DevOps é essa dica. Mas, enfim, que é o Agent Development Kit. Então, o que ele vai fazer ele vai auxiliar você a construir ferramentas de IA, né? Tanto fazer... O Google ele tem bastante ferramenta voltada para isso, né? Então você tem, por exemplo, o BigQuery, não necessariamente ele é para isso, mas ele é um banco de dados que ele performa muito bem, ele é bem performático, principalmente quando você tem uma carga de dados muito grande. Então, por exemplo, tem uma outra palestra que eu tenho, que é até de um case do Google, que é sobre o Fraud Finder. Então, você consegue jogar uma carga muito grande de dados de operações, de transações de usuário, e através dessa carga, você consegue trabalhar isso dentro de uma outra ferramenta que aí sim é mais voltada para IA, que se chama Vertex AI. O Vertex AI ele é uma ferramenta end-to-end da Google, que ele vai fazer toda a parte de criar um modelo, se você quiser, trocar por outro modelo. Você não precisa utilizar o Gemini se você não quiser. Você pode utilizar o modelo, por exemplo, da Anthropic, de empresas parceiras do Google, nesse caso, criar o seu modelo de LLM, se você quiser, né? Você faz toda a parte de treinamento, então, de pipeline, faz tudo e deploya no Vertex AI, né? E utiliza também, né, como eu falei, o BigQuery para poder entender o comportamento de um usuário e aí entender se uma transação é fraudulenta. Então, se geralmente a pessoa está sempre só fazendo compras em Campinas, na lanchonete da Unicamp, e de repente ela faz uma compra na Suécia de $5, que seja, ele vai identificar como um comportamento estranho e ele vai bloquear, que é o que geralmente a maioria, né, dos bancos fazem essas mesmas operações, né? Só que nesse caso, o ADK, ele não está necessariamente vinculado com a nuvem da Google, né? Você pode utilizar onde você quiser. Ele pode ser voltado tanto para Python quanto para Java. Ele é uma library que você utiliza e você baixa toda ali as ferramentas necessárias do Gemini associados do Google para conseguir trabalhar com agentes de IA, né? E aí aqui tem um exemplo, né, que inclusive está na página oficial do Google, que é de construir, por exemplo, um bot de previsão do tempo, mas assim, isso aqui é só utilizando, na verdade, o ADK, né? Você não utiliza mais nada, tipo, por exemplo, nenhuma ferramenta que seja de DevOps, né? Você só vai utilizar puramente código aqui, construir e fazer acontecer. Assim como, por exemplo, tem outros laboratórios do Google que você não vai utilizar ADK, mas você utiliza o Gemini Cru para fazer, por exemplo, prompts de perguntas de previsão do tempo, pergunta matemática, né? Quem tiver interesse nessas coisas puramente Gemini,
existe na página oficial do Gemini uma introdução que é o Gemini 2.5 Pro, que é a versão mais atualizada do Gemini hoje, que foi lançada em maio, que todo ano o Google faz um evento em maio na Califórnia para lançar todas as coisas oficiais deles, em Android, em web, em tudo, enfim, e eles fizeram esse lançamento lá também do 2.5 Pro. E aí, claro, né, tem o nosso maravilhoso, né? Quem aqui trabalha com Kubernetes? Legal. Quem aqui já estudou, já viu um pouquinho de Kubernetes? Bom, beleza, então. Bom, eu vi que algumas mãos não levantaram, então só para a gente deixar todo mundo na mesma linha, né? O Kubernetes, ele é um orquestrador de containers, né? Então, acho que essa aqui é a imagem que eu sempre, que não está aparecendo, que legal. Ah, apareceu? Apareceu. Mas, assim, o Kubernetes, para quem não sabe, ele é um orquestrador de containers. Aí, vamos lá, vocês sabem o que é um container? Ok, senão eu vou dar um chute na bunda de vocês estudaram o Jefferson. Mas, enfim, o Kubernetes, então, ele é um orquestrador de containers. Vocês têm, então, um nó principal, que a gente chama de nó da main, né? E aí, a gente tem os workers, né, que seriam esses aqui num cinza mais claro, que eles vão ter associados ali o kproxy, que seria a rede interna do Kubernetes, e você tem o kubelet, que é para subir e descer os nós de acordo com a demanda, né? E aí, no control plane, que é esse nó principal, esse main, você tem as principais configurações, a parte de etcd, que é o banco de metadados, que tem as informações mais cruciais do Kubernetes. Você tem também ali associado o Cloud Provider, a API do Cloud Provider. Então, se é uma Azure, se é uma AWS, você vai conseguir, né, você vai conseguir trabalhar nela baseado nessa API, e também é essa API que se conecta, por exemplo, com o Terraform para você conseguir construir não só Kubernetes, mas para você conseguir construir rede, security group, auto-scaling group, etc., né? Aqui você tem o Cloud Controller Manager, né, que ele está associado com essa parte do Cloud Provider API, o Controller Manager, que ele é um controle mais generalista, e você tem API Server do próprio Kubernetes, que é basicamente o código back-end dele com as funções para poder fazer rodar. O que eu trabalho é o Kubescheduler, que é o cara que vai escutar as demandas e vai subir a quantidade de pods e associar aos nós, na verdade, né? Ele vai subir os pods e associar aos nós de acordo com a capacidade do nó, né? O que eu estou estudando, na verdade, é maneiras matemáticas, né? Saindo, por exemplo, de ferramentas como Carpenter e tal, mas que eu não... Ai, nossa, não lembro dessa palavra em português. Mas, assim, um approach, assim, né? Uma aplicação matemática de redução de custo e não só ferramental, né? Então, trabalhar através de heurísticas, através de conceitos de pesquisa operacional com redução de custo dentro de Kubescheduler e não só pegar uma ferramenta, jogar e pá, né? É um estudo mais aprofundado, né? E o Docker, né? Que eu demorei um pouco para passar para cá. Mas o Docker, né? Para quem ainda não manja de container, ele tá tudo bem, né? Foi só uma piada. O Docker, ele na minha opinião, né, e eu já falei isso no meu perfil e algumas vezes também, eu acho que o Docker, ele é o grande disseminador da cultura DevOps, né? O DevOps surgiu lá para 2009, 2008, como um grande automatizador de conteúdo ali entre a infra e o código, né, do código até a produção. Mas o Docker, ele surgiu em 2013 para trazer essa vibe muito cultural do DevOps, de feedback, né, de cultura blameless, né, para uma vibe mais prática da coisa, né? Como que eu implemento, afinal, toda essa parte de feedback, né, de automação, de flexibilidade, como é que eu faço isso? E aí veio o Docker, ele era fechado, mas ele virou código aberto em 2013, então a importância do código aberto também, né? Alô, HashiCorp, né? Risos, né? Isso é sempre um debate quando a gente vai para lá, né? Então, o que acontece, né? Isso vem de um conceito que ele é anterior, né? Um conceito do Linux, do cgroups, de isolamento de partes do Linux, para você conseguir fazer deployment, testar isoladamente uma aplicação, mas aí o Docker, ele facilitou as coisas dentro de
um ambiente de infraestrutura como código e gerar imagens, né? Então tem aí, né, o Docker para mim. Se você quer aprender DevOps, eu acho que nada melhor do que começar por Docker. E aí a dica que eu dou tem um tutorial que é o Docker 101, né? É só digitar no Google Docker 101, você pode brincar tanto com Play with Docker, que ele é uma plataforma online, que você tem 4 horas para brincar com a instância em Docker ali, e subir, descer containers, etc., né? Ou então você pode instalar na sua máquina no local o Docker Desktop, que é uma ferramenta que a Docker está investindo bastante, né? Então você pode instalar e assim, pode mexer sem necessitar saber de CLI, de Docker, mas eu altamente recomendo que vocês entendam da parte de linha de comando, de Docker, de Terraform, de Kubernetes, não fiquem reféns só de parte de UI, né, UX dessas ferramentas, um Lens para Kubernetes, enfim, porque isso com certeza numa parte de entrevista técnica a galera vai cobrar de vocês e não vai ter Lens ou Docker Desktop que vão salvar vocês, né? E aí a gente tem o Terraform, né? Que o Terraform é a principal ferramenta da HashiCorp, depois do rolo que deu sobre a questão do open source. Muita gente migrou para o OpenTofu, mas a base de código é a mesma, né? É só o binário que mudou e o tronco ali do código, né? E eu gosto muito do OpenTofu também. E o Terraform, ele é acho que a primeira grande infraestrutura como código que a gente teve para poder, a grande disseminada, né, para a gente poder criar infraestrutura geral, né, tanto servidores, grupos de segurança, redes, a gente consegue criar todo tipo de arquitetura com o Terraform. E a parte, né, que muita gente ainda pergunta às vezes, né, agora que o Terraform ele é da IBM, né, a gente teve um lançamento, inclusive na HashConf, que foi do Terraform integrar-se com o Ansible. Então, isso é uma parada muito interessante, teve alguns lançamentos muito interessantes lá. O primeiro foi essa integração com o Ansible, que, para quem não sabe, tem uma diferença, né? O Ansible, ele é mais focado para gerenciamento, né, de configurações ali do ambiente. Então, é muito melhor você já ter um ambiente criado no Terraform. A gente brinca que o Terraform, ele é o arquiteto, né? Digamos que o Ansible é o design de interiores, né? Então, é melhor você construir tudo com Terraform, porque você tem um rastro, né, do seu código ali, né? Porque se você quiser destruir, é só dar um Terraform destroy, né? Agora, por exemplo, no Ansible, se você quiser destruir, você tem que criar uma playbook para destruir tudo, né? Fazer todo o tracing retornando ali para o que você criou, né? Então é muito mais fácil você gerenciar hosts, gerenciar coisas que já existem, né? Eu crio um servidor e aí com o Ansible eu instalo libraries dentro dele, instalo, sei lá, um Apache, um Nginx, etc, né? Então é muito mais fácil. Um outro lançamento que é muito interessante, principalmente para quem quer migrar para Terraform, ter uma infraestrutura como código, na minha opinião, foi o Terraform Search. Ele é muito bom, basicamente, através de filtros do código, vocês conseguem achar o que vocês querem importar da sua infra console, da sua infra feita na mão, para o código. Então, não precisa mais utilizar, por exemplo, ferramentas que foram criadas para fazer isso, como, por exemplo, o Terraformer, né, que é uma ferramenta que ela é para pegar coisa console criada na mão e ajudar a criar o código, né? Agora você consegue fazer isso com o Terraform Search, ele ainda está em beta, né? Então não é uma coisa para você trabalhar em produção ainda, mas é bem interessante. Você pode, por exemplo, através de tags na AWS, você consegue fazer essa filtragem e já transformar tudo em código. Então isso é muito, muito, muito legal mesmo, né? E aí tá, aí agora vocês vão dar um soco na minha cabeça, porque eu fiz uma parada meio vibe coding, ai que desgraça, que assim, né, eu acho que o tema do vibe coding, ele é muito polêmico, né, eu não acho que é totalmente ruim, mas também, claro, né, não dá, teve uma situação que eu achei bem absurda, né, que eu tava conversando com um amigo meu e ele falou, aprende programação com o ChatGPT, só pergunta para ele. Aí eu, nossa! Gente, assim, eu acho que a IA generativa, ela veio para ficar, isso é inevitável. Eu acho que o profissional de tecnologia, ele vai ser um diferencial,
se ele souber questões de inteligência artificial e como associar isso ao seu trabalho, eu acho que isso já está muito claro, mas não dá para ser um dependente disso, né? Não dá para fazer para tudo, né? Isso aqui é uma palestra, eu estou dando um exemplo, é uma brincadeira, não sei o quê, mas, claro, tudo que eu estou fazendo aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Eu acho que isso é o mais importante, porque você simplesmente fazer vibe coding, eu vou pegar... Ou, por exemplo, né, uma coisa que é muito errada e que muita gente faz, né? Que é, por exemplo, para processo seletivo, né? Processo seletivo, passou uma entrevista técnica e tal, um combo técnico ali para eu fazer e tal. Você pode ter certeza que vai ter uma entrevista técnica e as pessoas vão validar aquilo que você está fazendo. Que rede é essa que você criou? Por que você não criou, sei lá, o NAT desse jeito, do jeito tal, enfim. Vão fazer perguntas que vai te pegar no pulo do gato e vai ficar muito feio para eles perceberem que você fez no puro suco da IA. Então, assim, é importante, né, que você saiba o que você está fazendo. Para fazer uma documentação e tal, fazer uma revisão, né? Até tem um relatório da Docker que ele é muito interessante, né, do ano passado, que ele fala que, enfim, 60%, 70% das pessoas que trabalham com DevOps já usam IA no dia a dia, seja para código, seja para troubleshooting, virou o nosso novo Stack Overflow, né, modificado, porque a gente tinha esse problema, né, se a gente não achava o erro no Stack Overflow, lascou, né? Mas, assim, né, não dá para ficar totalmente dependente disso, né? E aí tem pessoas que viram reféns disso, criam portfólios totalmente baseados em IA, criam código para entrevista totalmente baseado em IA. Não dá para ser assim, né? Então, se antes era, eu vou pedir ajuda para o meu amigo sênior que sabe, ou para algum amigo meu que sabe mais do que eu, que era até melhor, né? Porque pelo menos a pessoa te ajudava, na verdade, né? Você fazer full ali sem qualquer incentivo, sem qualquer noção, é muito perigoso. Mas basicamente vou mostrar já para vocês. Eu fiz uma aplicação boba e tal em Python, que ela vai fazer basicamente a aplicação do ADK, né? Eu não consegui terminar ela por 2 motivos. Primeiro, porque estava dando vários pau no meu Python, e eu trabalho com Python, mas assim, eu não tive tempo nem paciência, nem saco, e também os meus créditos da GCP foram para o saco e não me arrumaram isso, porque quem trabalha como expert no Google tem uma quantidade de créditos, aí deu um pau na minha conta, não consegui. Mas vou mostrar para vocês o código, vou explicar, vou mostrar como é que funciona, e pretendo nas redes sociais, em breve, eu conseguindo fazer isso, subir a parada e mostrar para vocês. Mas, basicamente, o que... é um ADK que ele vai implementar um Python, que nesse Python eu tenho alguns prompts ali, né? Eu tenho os agentes, que vai ser o agente para a parte de hotel, o agente para a parte de voo. Então, ele faria basicamente a mesma coisa que eu chegar num Gemini ou num chat GPT e falar assim, oi, tem voo para Bolívia dia 7 de agosto do ano que vem? Então, você cria prompts e faz isso. Da mesma forma, hotel, mesma coisa. Ou então, por exemplo, parte de turismo, né? Uma coisa que eu faço muito quando eu estou viajando cara, eu vou ficar 3 dias nessa cidade. Eu pergunto para o Gemini, o que dá para eu fazer nesses 3 dias? Você monta um roteiro para mim? Então, a ideia da aplicação é basicamente a mesma, né? E aí eu vou estar subindo, né, dentro de um GKE. Então, quem vai implementar isso é o GKE, e eu construí o meu GKE com Terraform, que é uma coisa bem simples também, né? Antes de eu mostrar o código, né, eu não sei se vai aparecer o QR Code, mas de qualquer forma, isso aqui são créditos da Google que vocês podem utilizar. Esses créditos da Google, eu não estou com o QR Code aqui, mas a ideia é que vocês peguem não só o meu projeto, mas se vocês quiserem, por exemplo, pegar o projeto do Gemini, o 2.5 que eu falei, ou qualquer outro projeto que esteja na Google, vocês têm 180 dias para usar os créditos, né? Então, são $5, mas assim, parece que não, mas dá para fazer bastante brincadeirinha legal lá, né? Então, vocês peguem isso aqui, a gente tem uma quantidade legal de vouchers aqui, então é só pegar. Para quem não sabe, né, é só clicar ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na minha conta. Ele vai pedir para eu me logar. Aí eu vou fazer a mesma coisa com vocês.
Olha minhas contas aqui, que maravilhoso. Ei, segurança. Me hackeiem, por favor, na minha conta da Unirio, para eu não estudar mais. Aí tá, né? Vai pedir. É que eu enfiei meu celular. Ah, tá aqui. Ele vai pedir esses cheques, né? Mas eu quero mostrar uma outra coisa, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo. Porque a internet tá meio ruinzinha aqui. A internet não está focando aqui. Deixa eu ver. Yes, deixa eu ver se vai. Ver se foi agora. Mudou. Agora aqui. Mudou. Mas é porque aqui no meu celular não tá indo. A internet tá muito zoada aqui pra mim. Bom, enfim, basicamente depois de você passar por essa verificação, tá entrando aqui, vai falar para você pegar os créditos, né? E aí quando vocês forem utilizar, vocês têm que colocar que é uma conta de faturação. Deixa eu mostrar isso aqui. Então, beleza, loading credits, click here. Aí tá, aí tem que dar accept and continue. Não é para pedir cartão de crédito, tá? Se pedir, tem alguma coisa que tá errada. Aí aqui, crédito aplicado com sucesso. Aí, se em algum momento, mesmo assim, pedir cartão, é só vocês olharem aqui na parte de créditos, porque às vezes pode ser que você tenha mais de uma billing account. Aí vocês escolhem para o seu projeto, né? Porque a Google Cloud é por projeto, a billing account que está com os créditos que está ali, né? Remaining value tem $5 ali, né? Então, essa é a maneira para vocês pegarem. Aí eu vou mostrar agora o código, né? Basicamente, o que eu tenho aqui, né? Os pau que tá dando é uns pau no meu Fly ADK Agent. Mas o que eu tenho aqui, basicamente... Eu tenho aqui, então, o ADK, dá pra ver visivelmente que é com IA, né? Porque ela ficou toda... Ai, que bonitinho os comentários, tá ligado? Mas, enfim. Bom, dica aí pros alunos, tá? O Claudê é bem melhor para fingir que não é IA. Mas, enfim. Aqui, basicamente, tá? A gente tem os ADKs, né? Então, eu vou estar puxando aqui tanto o ADK, que é a parte do agente, eu vou estar trabalhando com o Vertex AI para eu poder trabalhar com os modelos, né? E aí, outras libraries aqui, só para eu fazer o negócio acontecer. Então, aqui, por exemplo, tem algumas perguntas que ele vai fazer, né? Tipo assim, ele vai mostrar o hotel, check-in, data de check-in, data de check-out, e aí eu posso fazer... ele tem meio que um banquinho aqui, né? Com hotéis meio que pré-salvos, mas eu posso fazer perguntas para ele também, tipo assim, acha um hotel para mim que seja, sei lá, em Tóquio, que seja no distrito tal, né? Ele tem alguns pré-salvos, mas eu posso também fazer perguntas com prompt, né? A mesma coisa os voos, eu tenho um pré-salvo aqui também para Tóquio, se eu não me engano, mas eu posso fazer perguntas para ele, né? Na mesma vibe. O Travel Coordinator é a parte que eu falei do script da viagem. Então, por exemplo, eu quero fazer um roteiro de 5 dias para minha viagem, né? Então, ele tem a mesma vibe, né? Mas aí o mais importante da coisa, né? Aí eu tenho uma parte aqui que vai ser uma parte de deploy, que é a parte que eu não consegui subir, mas ele vai fazer basicamente o quê, né? Como é que a gente faz no... Tá muito ruim para enxergar, quer que aumente? Deixa eu ver. Agora melhorou, né? O que a gente faz quando a gente está trabalhando com GCP, né? Aqui, a gente vai primeiro buildar a imagem, né? A gente tem que, primeiro de tudo, a gente tem que fazer uma coisa que é meio chatinha na GCP, que é você habilitar as APIs. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com Artifact Registry, que é a parte do Docker, de colocar a imagem lá, parte de Container e Compute, que é parte para trabalhar com o Kubernetes, e AI Platform, que é para trabalhar com o Vertex AI, com o Vertex AI, né? Que o ADK é independente disso, né? Aí, beleza, ativei, porque se eu não ativar, quando eu tentar subir a minha imagem, vai dar problema aqui, né? Eu vou pegar,
vou criar o projeto, vou criar a minha imagem do Docker e vou jogar para o Artifact Register, né? Vou jogar lá. Depois que eu jogar lá, eu tenho que fazer algumas configurações aqui para me conectar com o meu cluster. Existem duas maneiras de criar cluster quando a gente está trabalhando com GCP. Você pode criar o standard, que aí você gerencia os seus nós, ou então você pode usar o autopilot. Aqui a gente criou um autopilot, só que a gente criou com Terraform, eu já mostro, que é o padrão autogerenciável. Então, para atualizar é mais fácil, mas ele é mais caro também. Enfim, aí é que eu estou pegando as credenciais, porque aí eu jogo no kubectl e consigo diretamente trabalhar com o meu cluster, né? Vou checar o namespace para ver se está ok, beleza. Aí eu estou vendo aqui o status da minha imagem, vou subir a minha imagem para aquele registry que eu criei e vou aplicar os meus manifestos, né? Para quem não sabe, né, o Kubernetes ele trabalha baseado em manifestos. E aí aqui a gente tem o deployment, né? Aí numa namespace específica, né, com service account específico. O service account do Kubernetes, ele é para a parte de acessos, né, de permissões dentro do Kubernetes. Aqui eu tenho, então, a minha parte específica para deployment, né? Aqui algumas coisas liveness probe, que é para ver se a aplicação está em pé, não sei o quê. Um load balancer para eu conseguir acessar o meu serviço, né, a minha aplicação em si. Aí criar aqui, né, os acessos da minha aplicação, então com service account. Então você tem o cluster role, que são as regras, o cluster role binding, que vai fazer essa conexão entre o service account e o cluster role, né? O service account seria como se fosse o usuário e o role a regra, né? As secrets aqui relacionado ao Google ADK e também na verdade, é relacionado ao Vertex AI, né? Para você conseguir trabalhar com o Vertex AI, você precisa de alguns acessos, algumas secrets específicas ali do ADK e do Vertex AI. Então, você tem que... como se fosse um token, né? Senão você não consegue subir o negócio. E aí, aqui, a parte Terraform, a parte bem bestinha, mas, assim, é interessante mostrar, que é basicamente aqui que a gente faz, né? Aqui a parte do provider que eu falei mais cedo, então ele vai se conectar com o cloud provider ali, né? Que é o do Google. Então, ali eu posso não só criar o Kubernetes, eu posso criar uma infinidade de coisas dentro da GCP. Aqui eu estou criando uma rede, que é uma VPC para esse cluster. Estou criando uma subnet também, com um CIDR, né? Um range de IPs. Estou criando aqui acessos específicos. Aqui o Compute Firewall, mas pode ser na AWS, por exemplo, isso aqui seria um Security Group, né? Aqui a gente tem o cluster, que aí, de novo, né? Esse é um cluster Enable Autopilot. Então, essa variável está habilitada, está como true lá nas minhas variables.tf do Terraform. Então, eu não preciso criar nó, ele vai criar o nó a depender da minha demanda. Aqui tem toda uma parte de logs e tal, para eu receber lá na minha nuvem. Se eu quiser, eu também trabalhar com isso no Prometheus, no Grafana, blá, blá, blá. A parte do Service Account também, para eu ter determinados acessos, principalmente voltados a IA aqui, né? E algumas junções ali, né? Esse Identity Binding, né, faz um trabalho parecido com o Cluster Role Binding, mas é para a parte de nuvem, né? Não é para a parte do Kubernetes, no caso. Então, basicamente, o projeto, ele é isso, né? Eu estou trabalhando nele ainda. E aí, aqui também, algumas partes aqui aqui é uma parte mais de teste, que seria baseado no que eu subir, eu pegar prompts, né? Então, por exemplo, aqui por exemplo, esse é um exemplo de um prompt que não está salvo lá, né? Eu preciso de um voo para Tóquio, preciso de voos de São Francisco e tal, mas ele também, além de coisas salvas, eu poderia também escrever automaticamente aqui, né? Mas, enfim, basicamente o que eu queria mostrar é o meu projeto cagado, né? Perdão, mas
eu queria muito deixar isso pronto, porque eu acho que faz uma junção. A minha ideia, basicamente, na verdade, é fazer uma junção das ferramentas que eu trabalho em comunidade e que eu sou representante, né? Então, por exemplo, eu trabalho na comunidade da CNCF, né? Trabalho para a Docker como capitã, também tem a parte da embaixadora da HashiCorp. Então, o que eu queria fazer é uma junção desses combos, né? E conseguir, né, entregar um produto que deploye tudo isso, né? Isso é um pouco complicado de se pensar, né? Mas eu quero em algum momento chegar lá, né? Antes de encerrar, né? Eu vou falar uma coisa que, enfim, né? Primeiro, esse aqui é o meu curso, né? Que é do Descomplicando DevOps. Esse não vai estar cagado, já está gravado. Mas o discurso Descomplicando DevOps, ele vai ser relançado. Alguém aqui tem o curso, ou algum curso aí no Chips? Beleza. Esse curso ele vai ser totalmente relançado, GCP. Eu vou ensinar também parte de rede, Service Mesh, que é um dos meus tópicos do doutorado, né? Então ele já vai começar a ser divulgado a partir da semana que vem, mas já estou começando a divulgar já essa semaninha aí, esse final de semana. Então aqui, quem quiser dar uma olhada, pode escanear. Vai ter a Black Friday, né? Que é a Strigos Friday. Então, em novembro, vocês podem pegar com um preço mais interessante. E antes de eu encerrar, eu queria falar uma coisa que é o seguinte, né? Há um ano atrás, faz aproximadamente, né, vai fazer quarta-feira agora, vai fazer um ano que meu pai faleceu. E o meu pai, ele foi um grande incentivador da minha carreira, né? Eu sou de Umbanda, né? Então, por isso que eu coloquei uma das entidades dele, que é a Maria Padilha. Meu pai me ensinou tudo. Meu pai me ensinou sobre religião, meu pai me ensinou sobre... Meu pai que me incentivou a ir para a TI junto com a minha mãe, mas ele foi um grande incentivador. E eu acho que... E aí ontem eu tava sentindo muito assim, porque ontem fez um ano que foi a última vez que eu falei com ele. E eu acho que o recado que eu queria passar, e eu sinto que eu quero passar para vocês, que eu acho que o Keynote não é só para falar coisas técnicas. Eu acho que nós precisamos transmitir mensagens. E se vocês têm alguém que vocês amam, eu sempre falava muito pro meu pai o quanto que eu amava ele, o quanto que eu me dedicava a ele, e eu fiz tudo que eu podia por ele. Então, e numa forma de um agradecimento, porque eu sei que esse homem, ele fez tudo por mim. Ele deixava, às vezes, de comer, ele tirava o que era dele para parcelar um computador e entregar para mim quando eu tinha 10 anos de idade. A gente veio da periferia de São Paulo, a gente é da Zona Leste. Eu morei a minha vida inteira praticamente em São Mateus, Sapopemba. Então eu não tinha os acessos que muita gente talvez imagina que eu tive. Eu não tive muita coisa que eu queria ter tido, mas hoje tudo que eu faço, não só pela comunidade, mas com certeza para minha família, é porque eu tenho a mesma mentalidade do meu pai. Eu quero prover o melhor mundo possível para as pessoas que eu amo e para as pessoas que estão aí querendo prover o melhor para o mundo delas também. Então, se vocês amam alguém, se vocês são gratos a alguém que incentivou a carreira de vocês, digam isso, não percam tempo, porque às vezes pode ser meio tarde, mas eu, ao mesmo tempo que a gente fica com aquela sensação de que é tarde demais, eu fico com aquela sensação de que eu tenho certeza que, ainda mais na minha espiritualidade, que ele está comigo e ele está sempre me guardando agora. Agora ele é um guardião, ele não é mais uma pessoa física que está no mesmo plano que eu, ele só mudou. Então, eu estou muito feliz e para mim é muito simbólico eu estar sendo keynote na mesma semana que ele partiu, porque eu acho que meu pai abriu muitas portas para mim. Então eu sou muito grata, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada demais. E se vocês quiserem, meus contatos estão aqui, mas para mim não tem contato melhor do que esse tete a tete com vocês. Muito obrigada de verdade. Obrigada. Obrigada, vocês são foda. Da galera que está na sala, alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum ponto, curiosidade? O pessoal que também estiver na sala, quiser fazer algum comentário, tiver alguma pergunta. Fala mais alto.
O pessoal aqui da sala que tiver... O código tá público, Camila? Tá público, pode mexer. Tá aqui, ó. Pode escanear que já vai aparecer já. Pode escanear que é só brincar, mexer. A minha ideia era ter deixado isso pronto até ontem, mas não rolou. Mas eu quero deixar isso pronto quanto antes e divulgar para a galera aí, e para poder brincar, como eu falei, juntar as coisas que eu geralmente palestro num ambiente só, né? Sim. Não, você pega um JSON, que aí você roda um comando que está aqui dentro já, você roda um comando que pega um JSON, esse JSON ele vai jogar lá para o Kubernetes, a aplicação lê o secret do Kubernetes, e aí ele vai conseguir ter acesso a essa implantação do Vertex AI e fazer as parafernálias de IA, né? Conseguir fazer os prompts, né? O agente roda dentro do Kubernetes. Sim. Consome a LLM do Vertex. É uma default ou tem tratativa dentro do Vertex também? Não tem tratativa. Eu pego um Gemini padrão lá e... É via API? É via API. E normal, consome o token? Exatamente. Consome o token, é isso. Não tem tratativa nenhuma. Dentro do Vertex AI eu não faço nada. Tá bacana. É só uma ponte. Seria bacana mesmo no tratamento também. Já pensou em usar o ADK para alguma coisa específica? Tipo, fazer uma interface com um Kubernetes para falar quantos pods estão vivos nesse dia? Então, tem O que aconteceu nessa Black Friday? Por que o cluster não aguentou? Tem um tutorial do Google que eu vou até apresentar em Minas agora, que ele é um tutorial full do Google, então não há chances de ficar cagado, que se chama Bulletproof Agent, que ele é isso aí, você faz uma junção de agentes para monitorar todo o seu ambiente e você usa ADK. Agent Bulletproof. Você cria como se fosse um agentão, assim, né? Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Não sei se eu consigo... Aqui assim não tá na minha mão não, mas eu vou ver se eu disponibilizo nos meus stories lá, que são esses aqui, né? Aqui tem meu Instagram, aí eu disponibilizo lá, é um link que tem todo um tutorial de Agent Bulletproof, então você consegue monitorar todo o seu ambiente de cloud com ADK, é bem legal. Galera, só uma aviso geral, a gente vai fazer uma foto com todo mundo lá na frente, legal. Aqui na frente do prédio, é uma área bonita ali. Então, eu vou pedir para vocês que acabar, irem lá na frente, beleza? Depois a gente libera para o almoço. Agradecer. Você já terminou aqui? Já, acho que já. Eu posso se conectar aqui? Não sei de todo mundo. Mas agora já foi. Tá bom.